Olá, de novo aqui estamos nós no canal O que Rola na Geronto, Marília, Carlos, Ieda e eu, para colocar para vocês hoje uma discussão fantástica, importantíssima para qualquer pessoa, tanto faz etnia, raça, cor, o status social. O que nós vamos discutir aqui, todo mundo tem de ter. Propósito de vida. E nós estamos com uma pessoa muito especial, porque ela é especialista. Ela é especial porque ela é especialista neste tema, propósito de vida. É o que ela estuda e tem estudado com afinco, inclusive doutorado que ela fez sobre este tema. Então, nós estamos com a Cristina Cristóvão Ribeiro. Eu já vou apresentá-la. A Cristina, ela é fisioterapeuta e professora, ela é doutora em gerontologia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e especialista em fisioterapia e gerontologia pela Abrafige. Então, vejam que ela tem realmente atributos capazes de nos deixar o tema propósito de vida muito bem explicado, muito bem compreendido por qualquer um de nós. Então, eu vou fazer uma pequena introdução e depois fazer duas perguntas para a Cristina, para que ela possa, assim, desenvolver o tema proposto para o dia de hoje a todos nós. Então, eu queria dizer que a vida humana é extremamente complexa, não é simples. E todos nós, as pessoas, temos de garantir que a vida seja boa em todas as fases em que nós vivemos. Não só as pessoas têm de garantir, mas as políticas também têm de ajudar a garantir que as pessoas vivam cada fase da sua vida da melhor forma possível, desde a gestação até a velhice, passando aí pela maturidade, pela juventude, etc. Mas a vida não pode ser boa apenas do ponto de vista físico, como a maioria de nós fica pensando, eu estou bem porque eu estou ativo, estou bastante independente. Não. É preciso garantir uma boa qualidade de vida, pelo menos nas 4 grandes dimensões da vida. Então, é a física, a psíquica, a social e a espiritual. Então, é muito claro para todos nós que cada uma dessas dimensões tem de estar bem. E, portanto, o bem-estar psicológico é fundamental para a gente ter uma boa vida. Então, Cristina, a gente vai falar de propósito de vida, propósito de vida. E eu queria perguntar, então, para você 2 coisas. O que é isso? Qual que é a definição, conceituação de propósito de vida? E por que é muito importante propósito de vida na velhice, para a população idosa? E o que tem a ver, até falei isso daí de qualidade de vida, o que tem a ver o propósito de vida com bem-estar psicológico? Cristina, seja bem-vinda. Bom, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço a todos vocês. Parabéns pelos 2 anos do canal, excelente, com esse conteúdo riquíssimo, prestando esse serviço de qualidade e ajudando muito as pessoas a se atualizarem no que rola na Geronto. Então, tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. E, assim, né, vamos já começar a conversar. Obrigada pela sua introdução, Sérgio, porque né, facilita esse entendimento do que é o propósito de vida. Então, uma definição. O que é o propósito de vida? Eu comecei a estudar no doutorado em 2014, e essa definição ela veio da pesquisadora Carol Wieff.
que ela diz que propósito de vida é um senso de sentido e direção. É a pessoa que tem uma intenção na vida e aquela sensação de que as metas estão sendo realizáveis, né, que elas estão sendo realizadas ou que elas são fáceis ou que têm essa possibilidade de serem alcançadas. Então, quando a gente fala em propósito de vida, é algo muito objetivo, que a gente, né, realmente dá para concreto. Então, o que, que a pessoa quer? O que, que é a vida dela? Né? Qual que é a direção? Né? Então, por isso que eu gosto até dessa ideia do senso de direção, para onde ela vai. Então, propósito de vida, por essa definição da Carol Leaf, já mostra que a pessoa ela não está vagando, né? Não é aquela pessoa que não sabe o que fazer, ela tem algo que é um sentido, né? É algo que ela vai perseguir, ela vai ter motivação para alcançar. E o propósito de vida, ele é uma das 6 dimensões do bem-estar psicológico. Então, é bem isso que você falou, né? Às vezes a pessoa acha que, não, só importa com as questões físicas, eu preciso estar bem fisicamente, mas e a questão psicológica? E a pesquisadora Carol Leaf, ela diz que são 6 dimensões. Então, algumas delas, por exemplo, autonomia é uma das 6 dimensões, que tem tudo a ver com o idoso, né? Quando a gente fala em autonomia, né? A gente quer que o idoso, né? A pessoa idosa, ela tenha, né? Incentivar para que ela seja autônoma. Domínio sobre o ambiente, então ela ter essa facilidade ou ter segurança no ambiente onde ela está. Crescimento pessoal, então buscar sempre, independente da idade. Sempre é importante buscar como, assim, se desenvolver, crescer enquanto indivíduo, né? O que ela pode aprender. Propósito de vida é uma das 6 dimensões. Então, assim, esse conjunto, né? Ver se eu esqueci alguma coisa aqui. A autoaceitação também é muito importante, né? Dentro dessas 6 dimensões. E a gente vê quanto que isso é relevante na questão da pessoa idosa, se aceitar, né? Aceitar a condição que ela está, não ter, né? Uma negação de tudo que ela está passando e relação positivas com os outros. Então, essas dimensões fazem parte do bem-estar psicológico. Dentre elas, então, o propósito de vida. Então, o propósito de vida, o que ela tem com o bem-estar psicológico? É um dos 6 domínios, por isso que ele é tão importante, né? Não sei se eu faltei responder alguma das suas perguntas. Não, Cristina, só reforça mais uma vez a definição, conceituação de propósito de vida, para ficar claríssimo, principalmente para os idosos que nos escutam, porque além dos técnicos nós temos, né, tem pessoas, até técnicas, que não idosas, mas que não lidam com isto no dia a dia, não lidam com o envelhecimento. Então, repise o conceito de propósito de vida. Isso. Propósito de vida é o senso de direção e intencionalidade. É a sensação de que as metas estão sendo alcançadas ou que elas são realizáveis. A pessoa que ela tem aquela noção de que ela tem um objetivo e que ela tem condições de perseguir esse objetivo. E até, assim, para deixar bem no dia a dia, eu digo que, assim, é aquela pessoa que tem o brilho nos olhos, que ela tem a vontade de viver, que ela tem a motivação, que ela tem o amor pela vida. Então, isso é propósito de vida. Quem tem esse brilho nos olhos, até uma vez eu conversando com uma filha de uma paciente, aí eu falando que quando eu apresento, né, a proposta do trabalho nessa abordagem do propósito de vida, eu falo muito sobre isso. Aí ela falou assim, Cristina, então é manter a lamparina acesa, né, manter a chama acesa do idoso? É exatamente isso. Então, o que a gente pode fazer aí, né, a gente depois vai esmiuçando um pouquinho mais isso, para que realmente a pessoa idosa tenha projetos, né? Tenha objetivo, o que motiva? Então, isso é o propósito de vida, ter esse brilho nos olhos. Não, propósito de vida e objetivo de vida, eles são diferentes ou eu falo a mesma coisa com nomes diferentes? E nesse mesmo sentido, assim, ele pode mudar
Por exemplo, eu tenho um determinado propósito hoje, e aí daqui a pouco ele deixou de ser importante, por ABCD razões, coisas que acontecem na vida da gente. Aquilo que era, de repente, um propósito tão importante, deixa de ser importante. Isso pode acontecer? Eu posso ter novos propósitos, eu posso me reciclar, me refazer? Como é que é isso? Isso, ótimo, ótima pergunta. Então, assim, a gente pode dizer que propósito é um sinônimo de projeto, um sinônimo de objetivo, né? Pensando assim bem concreto. E aí, assim, vale, né, fazer uma diferença entre propósito de vida e sentido da vida. O sentido é algo mais abstrato, então não é algo concreto. A pessoa ela pode ter um sentido de o sentido da vida dela é cuidar de um filho, seguir a religião, é algo mais abstrato, não é algo tão palpável, porque não é transformado em objetivo, em metas. Já propósito, sim. Por isso que até foi uma proposta de estudar no doutorado, porque é mais científico, né? A gente consegue mensurar. E esse propósito de vida, sim, ele pode mudar, né? O que é interessante, assim, como a gente fala, né, bastante aí na Geronto, a gente envelhece como a gente vive. Então, é interessante pensarmos assim, né, quem está nos ouvindo aqui, você está envelhecendo de uma maneira, assim, você está envelhecendo com propósitos? Porque isso é uma preocupação no sentido de, às vezes, a criança, o adolescente, o jovem não tem propósito, ele vive. Então, ele entra numa escola, numa faculdade, ele vai querer se formar, mas o que ele quer além disso? Né? Isso também é objetivo. Mas ele vai entrando como se a sociedade tem que entrar numa faculdade, sim, vai, faz, mas só que se ele não buscar algo que realmente o motive, que ele tenha assim intimamente aquilo, como que ele vai ser quando ele for idoso? Porque aí na velhice a gente já não tem aqueles papéis, tem muitas perdas, né? Então ele já não tem mais aquele papel de provedor, né? Se for ele ou ela, né? No caso. E aí, assim, fica mais difícil, né? Que é o que a gente vai aprofundar em mais adiante. Mas sim, os propósitos podem mudar. Né? Então, às vezes era um, e aí por alguma. Aí a gente pode até fazer uma associação, né? Quantas pessoas não mudaram seus propósitos durante a pandemia? Porque tinha um ideal, tinha, né, um objetivo, um propósito, e aí a vida tomou outro rumo, né? Então, pode sim, e constantemente. E é interessante pensarmos nisso do crescimento pessoal, que aí a gente vai ter um propósito, né? Vai um objetivo curto, médio prazo, alcançou, e depois, o que vem? Né? Então, assim, aquela pessoa que ela tem uma vida com propósito, tem um sentido, ela sempre está inovando. Eu tenho um exemplo muito próximo, que é o meu pai. Meu pai, ele teve linfoma há uns 3 anos atrás, e ele, assim, eu via sempre, assim, e eu vejo como um exemplo, porque ele sempre está inovando, ele está criando coisas novas, ele está se reciclando. E isso é muito legal, porque aí, assim, isso dá força, né? Então, é algo que, e até, né, eu comento isso no artigo, que é a questão do fator protetor. Quem tem propósito de vida cuida mais da saúde, se preserva mais, porque ele quer viver, a pessoa quer viver, não é? Se a gente pensar aqui, né, que nós temos propósito, a gente vai querer cuidar da nossa saúde, se preservar para atingir esses objetivos. Então, é isso aí. Muito bom. Muito bom. Cristina, olha, você disse que propósito é objetivo e que sentido é mais abstrato, é subjetivo, não é tão mensurável. Já o propósito de vida é mensurável. Então, eu gostaria que você falasse como nós avaliamos. Se propósito de vida tem intensidade, tem nível A, nível B, nível C, se tem algum instrumento, e você vem da universidade, se isso é mensurável e como se traduz essa mensuração no dia a dia. Então, eu posso olhar para o seu pai, por exemplo, no exemplo que você trouxe, de que ele está muito envolvido em concluir um curso A na vida dele. Aí ele está
está chegando no final, então isso está alto, este propósito, ou é uma linha reta, ela varia. Eu acho que, sim, que é super legal você trazer isso, porque às vezes, né, e eu tenho medo da gente misturar com motivação, com desmotivação neste propósito, para não ser conceitos. Acho que a Ieda trouxe muito bem, você já diferenciou os conceitos, mas eu queria que você falasse um pouco. E eu, que sou profissional, ou eu que sou familiar de um idoso, ou eu mesma que sou uma pessoa idosa, acendo a luz e falo assim, estou sem propósito, estou mal, não estou motivada, estou depressiva. Ajude-nos como profissionais e como pessoas idosas a trazer isso para a nossa prática. Não é? Meu netinho vai nascer daqui a 7 meses. Eu faço roupinha para ele, vou comprar, faço enxoval. Isto é motivação ou é propósito de vida? Ou a minha propósito de vida é ter mais um neto, que vai ser a minha herança, vai deixar a minha história. Explica para mim um pouquinho e para nós. Confundi? Ótimo. Fui clara? Tá. Foi clara. Eu vou falando, se não ficar, vocês vão me falando. Assim, vale a pena falar também que, assim, sentido também dá para se mensurar, tá? A gente tem escalas de sentido da vida, tá? Né? Para ficar claro isso. Só que, e aí temos, sim, como avaliar propósito de vida, da mesma maneira que se avalia, né? Da mesma maneira, não. Tem escalas para avaliar sentido da vida e escala para avaliar o propósito de vida. Essa escala nós validamos no doutorado, tem até a publicação que foi feita na Dementia Neuropsychology, então quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá, está disponível, é um acesso livre, tem como a gente mensurar, tá? Essa escala, ela foi validada aqui para uso no Brasil. E aí, sim, essa pontuação de propósito de vida varia de 1 a 5. E aí a gente pode pensar que que nessa trajetória do objetivo ou de um propósito, vamos falar propósito aqui, a pessoa pode ter oscilações de motivação. Porque vamos supor que ela quer um determinado propósito. Vou falar de mim. Propósito que eu tinha de entrar no doutorado. Era um propósito firme. Aí, a primeira vez, prestei a prova, a seleção, não passei. Fiquei triste, desmotivada, mas o meu propósito mantinha lá. Estava lá firme. E aí eu fui, né, cada vez mais, o que eu posso fazer? Estudar, me aperfeiçoar, até que eu consegui entrar. Outra coisa que é muito próximo aqui da gente. A gente tem um propósito de publicar um artigo. Quem aqui não sabe a luta que é a publicação? Aí a gente tem a negativa da primeira revista, desmotiva. Não, mas vamos lá, né? Vamos tentar numa segunda. Então, o propósito existe dentro do objetivo, né? Daquele objetivo que eu quero alcançar, eu posso ter oscilações de motivação, né? Mais ou menos, ok. Agora, isso do netinho, né? Que você falou. Então, isso aconteceu na minha família. Eu tenho uma filha de 2 anos. Quando a minha sogra, que nunca tinha tido neto, soube, foi o propósito dela. Vou fazer enxoval, vou criar, vou elaborar. Então, assim, aquilo ficou, né? Agora, muda um pouco? Sim, né? Porque aí tem outros propósitos. Mas aquilo, né, assim, ela seguiu como algo que dava uma motivação para ela, né? Algo que motivava para ela ter esse brilho nos olhos. Que até então, às vezes, ela até tinha, mas, né, eu percebi que pessoas mais envolvidas, às vezes, na família, com a chegada, isso a gente vê, né? Com a chegada de um neto, a chegada de um filho, nossa, aí começa, nossa, que legal, né? Aquela motivação, parece que preenche a vida. Então, aí é nesse sentido. Respondi? Sim. Né? Marília, O que faltou? Eu acho que faltou um pouquinho. Tem a Profissionais. escala, tem de 1 a 5, você disse. Isso. Mas como é que a gente mede isso e como é que eu percebo, por exemplo, como profissional, que a pessoa tem ou não tem propósito de vida? Isso, ótimo. Então, assim, como que é isso na nossa prática?
Eu vejo que, assim, a abordagem gerontológica, o objetivo é olhar a pessoa idosa como um todo. E aí, assim, se eu, por exemplo, eu estou lá na fisioterapia, e aí eu começo a fazer, né, assim, todo o processo aí de reabilitação, prevenção. E eu vejo que, assim, o idoso, no caso, ele quer melhorar, mas eu comento isso, né, nas aulas que eu dou, assim. Para quê? Para ele chegar aonde? Ele está querendo melhorar para fazer o quê na vida? Então, vejo que essa associação de melhorar as questões físicas, mas querer algo, almejar algo, que seja um objetivo ou um propósito, vamos falar do propósito, que é melhorar para fazer uma viagem, melhorar para fazer uma visita. Então, como a gente percebe essa pessoa que não tem propósito? Ela pode estar com sintomas depressivos, ela pode estar num estágio, assim, no momento que ela está vivendo, tá? Acorda, né? Cuida da alimentação, faz suas, né? Tem o autocuidado, mas o que mais? Né? O que fazer com esse tempo? E aí, quando a gente começa a pensar na possibilidade, né? E isso já é real, que podemos viver hoje mais, e aí numa vida de 90 anos, 1/3 a gente passa na velhice. E aí o que fazer com esse tempo? Isso que foi o grande motivador, assim, de eu começar a estudar esse assunto. Porque a gente vê muito, né, como o Sérgio falou, as pessoas querendo estar bem fisicamente, ter saúde. Mas para quê? É essa pergunta que eu faço, né? Assim, para ela atingir o quê? Para ela fazer o quê na vida dela? Deixar que legado? O que ela vai contribuir? Então, essa questão de aproveitar melhor o tempo, dividir o que ela sabe, né? A troca de experiência. Então, tudo isso é muito rico e se a pessoa não tem esse propósito, ela, né, às vezes pode até entrar, às vezes, num quadro depressivo. Uma das questões que a gente observa também é a pessoa que tem propósito de vida, ela é mais resiliente. E aí, assim, por quê? Porque ela quer atingir, quer conseguir aquele propósito de vida dela. Então, se durante essa trajetória acontece adversidades da vida, perdas, ela não vai deprimir, ou ela não vai, assim, ser tão frágil, ela vai ser resiliente para conseguir suportar tudo isso e seguir em frente. E aí, dentro disso, né, dessa escala, então a escala é de 1 a 5, pode oscilar sim, às vezes ela pode estar um pouco mais alta ou não, e aí por isso que é tão importante o profissional da geriatria, da gerontologia, estar atento para isso, para ver como que ele pode ajudar. Às vezes encaminhando para um outro profissional, então no caso, eu sou fisioterapeuta, se eu vejo que um paciente meu, ele está já com alguns sintomas depressivos, tem como, né? A gente tem hoje escala de rastreio, mas encaminhar para um profissional da psicologia, para um médico. Então, é importante ter esse olhar do todo e essa sensibilidade para conseguir perceber isso. Mas, Cristina, tem uma coisa que é muito importante a gente detalhar mais, que é o seguinte: tem uma diferença em ter propósito e não ter propósito de vida. Isso. E você está dizendo que há como medir, tem uma escala, dá para medir, inclusive a intensidade, de 1 a 5, e eu posso até acompanhar se a pessoa, o propósito está melhorando, está piorando, etc. Mas, enfim, como é que eu faço para distinguir, né, o que o propósito de vida faz na pessoa? Isto é, uma pessoa que tem propósito de vida, ela vai ser diferente, vai ter associações positivas na sua vida diferentes daquela que não tem propósito de vida? Isso, sim. Então, assim, o propósito de vida, como que a gente pode, quais os benefícios, o que a gente pode observar naquela pessoa que tem? Isso, tá, não é nada, assim, isso é científico, né, o artigo que nós fizemos de revisão integrativa mostrou muito claro isso. Quem tem propósito de vida
tem mais motivação, tem mais vontade de se envolver em atividades significativas. A gente pode começar por aí. Então, a pessoa ela vai se envolver em algo. Esse envolvimento, então, vamos supor que ela, o propósito dela é contribuir para a sociedade, para o bairro dela. Ela pode, por exemplo, iniciar um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário, então, que hoje a gente vê como um dos grandes benefícios, isso vai ajudar ela a melhorar a cognição, melhorar a relação com as outras pessoas. Caso dela ter, né, isso as pesquisas mostram, a questão de propósito de vida pode ser um fator protetor contra as demências. As pesquisas já mostraram isso. Tem vários estudos que mostram que, assim, pode retardar o aparecimento, diminuir os efeitos deletérios. Por quê? Porque a pessoa, ela está em movimento. Tem a questão hormonal também, que é essa motivação, essa energia, isso tudo pode gerar benefícios. Então, a gente pode dizer que quem tem propósito de vida tem esse fator, né? Já pode ser considerado propósito de vida uma variável protetora. E aí vai melhorar a cognição, diminuir as chances de demência, melhorar a saúde como um todo, porque a pessoa vai se cuidar mais, aquilo que eu falei no início. Ela vai se envolver em atividades mais saudáveis. Vai fazer uma atividade física, porque ela quer viver, ela quer atingir aquele propósito. Vai se alimentar melhor. Então, são vários benefícios que a gente pode trazer para a pessoa que tem esse propósito de vida, diferente daquela que não tem. Quais são os riscos, então? Pode, muitas vezes, ter uma depressão, né, uma baixa autoestima, um isolamento social, porque aí ela, né, acaba não querendo se envolver nessas atividades significativas. Então, assim, são muitos efeitos, até, assim, melhora a cardiovascular, distúrbios do sono, por exemplo, eles estão relacionados a baixo propósito de vida. Então, é bem, assim, né, diferente uma da outra e, né, são muitos benefícios que podem ser encontrados. Obrigado. Cristina, você começou a falar um pouquinho da questão dos profissionais, né? Acho que isso vale um pouco, assim, de ter uma escala, depois poder ser mensurado, etc. Mas, às vezes, as pessoas passam por diferentes profissionais, né? E eu posso passar por um profissional que não tem essa escala, nem tem essa visão, nem tem essa... mas ele está percebendo ou de um lado que a pessoa tem, ou assim, que tem alguma coisa bem ou mal, né? Assim, tipo, ela pode ou não ter um propósito de vida, isso está repercutindo na saúde física, na saúde mental dela, e ela está passando por diferentes profissionais que podem não estar atentos ou voltados para essa questão. Então, a primeira coisa é, como é que a gente sensibiliza os profissionais para olharem para isso? Tá? Essa é uma questão. E como é que essas pessoas podem incentivar as pessoas que elas acompanham, atendem ou estão com elas de alguma forma, a desenvolverem isso, a entenderem que ter um propósito na vida é, pelo que você está colocando, uma coisa muito positiva e que vai fazer a diferença em ter uma melhor qualidade de vida, na verdade, né? No futuro. Então, isso vale principalmente para os profissionais, mas também para o entorno da pessoa. De repente, o próprio entorno, pessoas da própria família também podem perceber ou não isso e ajudar essa pessoa idosa. Então, como é que é isso? Isso. Então, assim, essa questão de ter propósito, como que a gente pode sensibilizar? Eu vejo que, assim, olhar esse paciente, a pessoa idosa, de uma maneira global. Então, assim, a gente vê que muitos investem na melhora física, né, a melhora da funcionalidade, mas aí, mesmo assim, às vezes a gente encontra idosos depressivos. Tem tudo, né, a gente até fala, nossa, ele está bem fisicamente, mas psicologicamente, está entrando num quadro depressivo. Então, eu vejo que, assim, esse olhar do todo, de realmente ver como um potencial dessa pessoa idosa em realizar mais,
em ter o interesse em olhar assim, o que ela gostaria de fazer, o que ela gosta, não ver apenas o idoso tratando das necessidades fisiológicas, que às vezes a gente vê muito assim, o idoso está em casa, ele está bem cuidado, sim, ele tem a higiene, alimentação, mas o que ele faz durante o dia? Ele é uma pessoa feliz? O que ele gostaria de fazer? Ele tem algum sonho, algum desejo? Então, eu vejo que, assim, se a gente estiver atento a essa abordagem biopsicossocial, eu vejo que, assim, é valorizar mais essas questões psicológicas. Será que ele está bem? Será que ele é uma pessoa feliz, envolvida? Ele tem algo que ele se sente, ele tem o brilho nos olhos? E aí, assim, às vezes isso vai ajudar ele melhorar no ponto de vista, vamos pensar assim, no caso na minha prática da fisioterapia. Por que eu vejo que às vezes alguns pacientes não evoluem mais? Porque chega um ponto que eles conseguem o que eles querem fisicamente, só que para quê? Né? Ele não vê assim uma conexão entre o dia a dia, a funcionalidade, com algo que ele possa realizar a partir daí. Então, acho que essa sensibilização é ver o profissional observar assim, eu estou conseguindo ajudar o meu paciente idoso, né, o meu familiar, né, idoso, a ser um ser completo, dele fazer as coisas que ele gosta, porque é uma coisa que a gente vê muito, assim, a pessoa vai envelhecendo, às vezes ela vai ficando triste. E não é normal isso, né? Não é normal a pessoa envelhecendo e ficando triste. Por que será que ela às vezes vai ficando triste? Pode ser, sim, alguma questão emocional, né? Às vezes o início de uma depressão, mas às vezes antes ele se sentia útil, ele se sentia valorizado e hoje não, porque ele não tem uma atividade que ele goste ou algo que brilhe os olhos dele. Então, eu vejo por aí, Eda, essa questão de realmente, se a gente está olhando esse todo, ver o que ele pode fazer, o que ele gostaria nessa fase de vida. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que estão bem fisicamente e até fala assim, você quer viver quanto tempo? Não sei, não tem um motivo, né? Não tem algo que ele almeje. E ele vai vivendo, e aí ele vai decaindo cada vez mais, às vezes ele cai mesmo, né? As quedas vão começar a aumentar. Então, assim, se ele tivesse um propósito, se ele tivesse algo que ele almejasse, para ele ia ser muito melhor e para a família com certeza também, porque ia ter alguém assim que participe, né, que esteja envolvido na família e sim de uma maneira muito positiva. Eu vejo que é por aí. Só complementando uma coisinha, todo o seu estudo que você fez em relação ao propósito de vida, etc., eu não sei se, assim, até o Carlos está aí, nos ajuda também, se tem uma questão de locus interno e externo, né? Então, assim, se eu determino, por exemplo, que o meu propósito de vida é o outro, tá? O outro estar bem, o outro pode ser o filho, o marido, ou seja lá quem for, o outro está bem, o outro está feliz, eu jogo no outro, e de repente sei lá o que acontece com esse outro, ou ele alcança tudo isso, ou ele segue sua vida, ou ele vai para outro caminho, e daí não era algo que estava em mim, mas algo que eu projetei no outro. Eu não sei se você se passou por aí, porque daí, de repente, a pessoa perde, mas é porque o propósito dela não estava nela, né? Não era algo dentro dela, era algo que ela estava depositando em cima de outra pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é interessante, que aí a gente pode até pensar que isso seria um sentido da vida, ao invés do propósito. Por isso que fica um pouco mais frágil e não fica tão concreto. Porque se a pessoa tem o sentido da vida é um filho, aí o filho vai, casa, sai de casa, ela pode entrar em depressão, porque era exatamente isso, é o loco externo. Então, o propósito é algo íntimo. E aí tem tudo a ver com essa questão do crescimento pessoal, desses 6 domínios, né, ou 6 características do bem-estar psicológico, elas se entrelaçam.
Então, o que é interessante realmente é a pessoa ter para ela o que ela deseja. Qual é a motivação? Ela tem algum sonho? Ela tem algo que ficou lá guardado e agora é a oportunidade de realizar? A gente viu aí no Que Rola na Geronto a entrevista com o Boris Casoy, que é um exemplo. Ele sempre quis, né, pelo que eu entendi da história, fazer veterinária, nunca conseguiu. Aí, quando ele teve oportunidade, olha só que bacana, era um sonho. Então, aquilo que não deu até então, aí ele está realizando agora, né, independente da idade. E aí que eu acho que é bacana, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas vai fazer uma faculdade com 80 anos. Ah, vai entrar numa outra profissão nessa altura do campeonato, né? Quem não é da Geronto às vezes pensa assim. E não é por aí, sempre é tempo. Então, essa fase da vida, por isso que eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente tem um papel muito sério nisso. Se a pessoa está lá com 60 anos, tem ainda 20, 30 anos, o que ela vai fazer com esse tempo? O que ela pode contribuir para a sociedade? O que ela tem? Às vezes é usar esse tempo para se reconciliar com o familiar. Às vezes está lá uma pendência, nunca teve tempo de ir atrás, né? E agora é o momento. Fazer um testamento vital, o que ela quer para a vida dela, né? Assim, o que ela quer para uma qualidade de fim de vida. Então, assim, tem tantas possibilidades. Eu vejo que quando eu falo assim, eu fico até com uma certa motivação, porque tem muitas possibilidades para o idoso, muitas. E aí, se a gente, enquanto profissional, não vê essas possibilidades, fica mais difícil, porque às vezes ele não enxerga. Né, uma das propostas até que eu tenho como intervenção é assim, até eu coloco numa dos meus artigos, é pensar a nossa vida como se fosse setores ou áreas da vida, né? O coaching, ele trabalha muito com essa questão de áreas da vida. Se a gente pensar a nossa vida em áreas ou setores, o que a gente pode ajudar a nossa pessoa idosa, seja paciente ou seja um amigo. O que ela quer, por exemplo, na área da saúde? Tem algo que ela quer melhorar na saúde? Como que está a questão de relação com os outros, a convivialidade? Ter amigos é super importante, né? A gente fala isso também. Então, por que não, né? Desenvolver, investir em amizades, um trabalho voluntário, às vezes uma viagem. Eu tenho uma paciente de 93 anos e ela quer viajar esse ano para a praia. Então, assim, a gente está trabalhando na fisioterapia para que ela melhore, para ela ter realizar esse objetivo. Então, assim, tem muitas possibilidades que o idoso pode fazer. Agora, se o profissional não tiver essa sensibilidade, esse olhar cuidadoso, realmente ele só vai estar atendendo uma dimensão, né? Seja a física, ou seja alguma, né, psicológica, que aí não vai atrelar com essa questão física para que ele atinja também. A gente tem esse caso, às vezes o idoso tem algo, né, um pouco a questão comprometida, mas as questões psicológicas. Só que se ele também não tem um propósito de querer algo depois que ele melhore emocionalmente, do que também vai servir, né? Então, esse profissional da psicologia, ele pode, não, peraí, vamos atrelar o atendimento aqui, por que não melhorar as questões físicas para você atingir esse propósito? Né? E então, uma área ela vai complementando a outra. Cristina, eu estou aqui pensando, e eu acho que você já abordou o meu comentário, só para a gente deixar muito claro isso para o profissional, porque eu estou pensando nos idosos que residem, que moram em instituição de longa permanência para idosos. Né? Porque nós estamos falando de um idoso e tal, mas aqueles idosos que entram, são institucionalizados, muitas vezes a gente vê que ele não tem propósito nenhum, nem sentido à vida. Então, quando você conversa, e você já falou agora, o diálogo com o profissional, da importância do profissional saber, inclusive conhecer esse instrumento, né, essa avaliação, para saber, nossa, meus idosos aqui estão só recebendo cama, comida
e olhe lá o quê. Então, eu acho que é fundamental, e era isso que eu queria complementar na pergunta da Ieda, na sua resposta e nas considerações agora. A importância do profissional ficar atento, independente do idoso ser institucionalizado, ou ele está no serviço aberto, mas que ele precisa estar atento ao que o idoso quer da vida. E se ele não tem, motivá-lo a isso. É só esse comentário e eu já me sinto contemplada com sua resposta. Obrigada. Ótimo, excelente, porque, assim, por que às vezes uns participam de passeios promovidos pela instituição e outros não? Né? Às vezes eu vejo, assim, instituições, como que, às vezes, idosos, eles negam, eles rejeitam o trabalho da fisioterapia. Não quer fazer, dói. Tá, mas se o profissional tiver essa sensibilidade, esse olhar de, não, vamos fazer a fisioterapia para o passeio, que vai ser daqui 2 meses. E trabalhar junto com isso, né, com esse objetivo, vai fazer, ele vai se motivar para isso, jeito. vai melhorar. Você está falando é que tem jeito. Tem jeito. Beleza. Tem, é isso, muito eu acho jeito. que assim, tem muito jeito, perguntar, principalmente é isso, assim, o que a pessoa idosa deseja? O que faz brilhar os olhos? Ela tem algum sonho? Ela tem algum desejo? Algo que realmente ela gostaria de fazer e nunca fez? Como a gente pode ajudar? Como nós, profissionais da geriatria e da gerontologia, a gente pode ajudar? Obrigada. Cristina, então, esse tema é fascinante, né? Porque eu sou psicólogo, então é sua área, eu entendo a importância, né, disso que você está trazendo, né? Da pessoa manter eu não vou chamar de desejo, mas um objetivo, né, de alguma coisa que a movimente, que a coloque em movimento. Isso, né? Exatamente. Então, assim, eu no meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com homens aposentados, idosos aposentados, né? E eu vi que tem uma diferença muito grande, inclusive, entre homens e mulheres aposentados, né? Porque o homem tem, dentro da nossa cultura, uma coisa muito mais ligada ao trabalho, né? A questão de ser, e principalmente quando a gente fala de idosos, mudou aí nesse percurso, né? Mas quando a gente fala dos idosos que a gente tem hoje, são idosos onde era o homem o provedor. Então, o sentido de trabalho, o significado simbólico do trabalho masculino é muito maior do que para a mulher. Então, os homens acabam tendo mais dificuldade, talvez até nisso, né? Assim, a gente vê, e se você parar para observar, por exemplo, nos projetos, né, nos programas que são direcionados a idosos, como os programas do SESC, por exemplo, uma frequência 90% ou mais é feminina. Né? Os homens não vão. Então, assim, parece que para os homens é mais difícil ter esse propósito de vida, né? Achar alguma coisa que vá além do trabalho. Mas eu queria te colocar uma outra questão, que é o seguinte: a abordagem que eu sigo, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, a TCC, a gente trabalha com o que a gente chama de crenças, né? E nós temos 3 tipos de crenças: as crenças de desamor, de desamparo e de desvalor. E aí eu vou pegar de desvalor, né? Porque a gente a crença de desvalor, isso acompanha a gente durante a vida e algumas pessoas têm isso de uma maneira muito poderosa, né? Então, quando chega na velhice, a gente tem já uma cultura que não valoriza o velho. Então, a gente já teve aqui um programa sobre idadismo, né? Falando sobre os preconceitos da velhice, enfim, que se tem em relação à velhice. E a pessoa ela é inserida nesse contexto. Então, ela chega na velhice, muitas vezes, com essas crenças muito poderosas, né? De que eu não valho mais nada, eu só sou um peso para minha família, agora não me resta mais tempo para nada. Então, assim, isso somado às perdas que né, na velhice as pessoas vão ter, né? Porque a velhice traz perdas, né? Infelizmente ela traz perdas. E aliado a isso, a sensação de pouco tempo de vida, porque você falou, a pessoa com 60 anos, a gente já é um idoso, né? E aí você tem uma expectativa de vida ainda de muitos anos, mas a pessoa que tem 80, 90, né? E aí como trabalhar com essas pessoas? Então, assim, o que o profissional pode fazer para estimular essas pessoas a saírem desse lugar do desvalor,
né? E ir para o lugar onde ele possa traçar um projeto, né? De vida, né? Seja com que idade for, em que situação for, né? Como que você vê isso? Isso, é um desafio, né? É um desafio. Eu vejo que, assim, é realmente pensar o que ele gostaria de fazer com esse tempo. Independente do tempo que ele tenha, porque a gente não sabe o tempo, né? Às vezes é 80, pode ter mais 10, mais 15, mais 20 ou menos. E o de É 60 esse, pode ter só mais 2, né? pode Então, ter só mais 2, né? Como a pois gente é. viu aí na pandemia, né? Então, isso é muito relevante. Então, assim, eu vejo que não é negar tudo isso, né? A gente sabe sim as perdas que tem, não é fácil. Eu vejo que é um desafio, assim, realmente se colocar, né? A gente precisa se colocar no lugar do idoso, não é negar, tem as perdas, muitas perdas, né? Físicas, sociais, mas aí eu vejo que, assim, realmente ver, assim, o que ele gostaria de fazer, olhar para essa pessoa idosa e considerar isso, sim, com o tempo que você tem, a gente não sabe quanto. O que você gostaria de fazer? Você tem algum sonho? Você quer? Como que vai ser? E aí, se tiver esse abertismo, né? Como você gostaria de encaminhar daqui para frente? Questão de testamento, se tiver essa abertura, né? Que é pensar, conversar aí sobre o testamento vital, ver coisas que ele deseja, algum sonho. Eu volto nessa questão porque é onde a gente vai realmente valorizar o que ele sente, valorizar tudo isso que ele tem de experiência. Às vezes é uma pessoa que passou uma vida com uma certa experiência profissional e a gente até observa isso, né? Tem vezes que a gente está conversando com o idoso, quando ele começa a falar de coisas que ele já fez, ele muda, né? Até a questão corporal, ele já fala com mais energia. É valorizar tudo isso. Será que é possível, às vezes, ele fazer, às vezes, outro dia eu propus isso para um paciente, assim, né? Sugeri que ele começasse a dar cursos sobre tudo que ele aprendeu na profissão. E aí eu consegui ver, assim, como que ele mudou, como que ele começou a se engajar mais em, né, uma participação social, começou a ser mais ativo na família. Então, considerar, sim, todas essas perdas, ser sensível para ver que ele não está passando por uma fase fácil, né, muitas vezes, só que realmente olhar o valor que ele tem. O que a gente pode fazer para ajudar? Resgatar ele enquanto sujeito, enquanto ser desejante. O que ele deseja? O que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido? E aí ajudar no sentido de objetivos a curto e médio prazo. Como que vai ser isso? Não pode deixar solto, né? Eu acho que aí é muito legal, né? A abordagem da TCC, que é bem prática. Eu gosto muito dessa abordagem. Você até me corrige se eu estiver falando alguma coisa equivocada. De prático, mesmo. né? Então, metas a curto prazo. O que nós vamos fazer? E aí, no momento que ele consegue aquele objetivo, a gente parte para outro. Mas é realmente assim, trabalhar com algo prático aqui agora, sem ficar assim, então vamos fazer isso para o ano que vem. Ano que vem, né? Eu lembro na entrevista do doutorado, que aí eu entrevistei pessoas com 80 anos ou mais, né? Só foi o público da pesquisa. E aí eu perguntava assim, uma das questões você acha que você tem... o que você acha do futuro, né? E era muito interessante, porque alguns falavam assim, futuro, minha filha, que futuro, né? Querendo dizer assim, quanto tempo será que eu tenho? Não sei. Outros não. Outros, sim, eu quero ainda fazer muita coisa. Então, assim, valorizar isso e trazer para uma realidade prática. Por isso que eu falo de ser concreto, né? O propósito de vida concreto. Quais são os objetivos a curto e médio prazo? Porque ele atingir um objetivo a curto prazo, ele vai se motivar com isso. E aí a gente, né, valorizar cada vez mais a experiência
que ele tem, que ele traz aí durante toda a sua história de vida. Eu vejo que é por aí. E, então, Cristina, isso que você está dizendo é até um fator que eu trabalho bastante com idoso e que eu tenho muito resultado, que é a gente, como eu falei, né, a velhice impõe perdas, né? Mas ela também tem ganhos. E a gente precisa sinalizar esses ganhos. Então, se você tem um exercício que eu faço muito quando eu trabalho com idosos, quando com turma, por exemplo, de idosos, eu pergunto assim: quem aqui gostaria de voltar aos 20 anos? Todo mundo levanta a mão, né? Eu gostaria, eu gostaria. E sempre, invariavelmente, sempre vai ter alguém que vai dizer assim: eu voltaria com a cabeça que eu tenho hoje. Então, quando a pessoa fala isso, eu voltaria com a cabeça que eu tenho hoje, ela já está dizendo para você que ela teve ganho. Porque senão, se tudo fosse perda, ela não queria levar nada daqui. Ela voltava para os 20 anos e não levava nada. Se ela quer levar alguma coisa, é porque teve ganho. Então, assim, trabalhar esses ganhos, né, eu penso que é um caminho para a gente conseguir traçar, né, sair desse lugar, né, do tudo negativo, tudo muito ruim, não sirvo para nada, né, e caminhar para um lugar onde eu possa traçar esse propósito de vida. Acho bem legal. Acho que é isso que você está dizendo, né? Isso. Valorizar o que ele tem de experiência. Né? Exatamente. Tudo isso, isso mesmo. Muito bom. Cristina, a nossa conversa está ótima, assunto interessantíssimo, muito prático, mas nós vamos ter de acabar, né? O nosso tempo está aí minguando, né? Então, nós vamos ter de dar um fim à nossa conversa, infelizmente, né? E, então, antes de acabar, eu queria pedir a você que fizesse, então, uma síntese, uma finalização para todas essas pessoas que nos seguem, esses 4.500 pessoas que estão nos seguindo fielmente. Então, o que você poderia sintetizar para eles e apontar aí para o futuro, né, deles e para os profissionais também que trabalham com pessoas idosas? E aí Bom, eu termino. tá. Bom, acho que, assim, nunca é tarde e sempre há o que fazer. Então, assim, o profissional, independente de qual a idade ele vai atender o idoso, sempre há o que fazer, estimular e valorizar tudo que aquele idoso tem, as experiências, não negar as perdas, mas valorizar tudo que é de positivo na vida dele, trazendo esse olhar mais positivo. Então, quem tem propósito de vida também tem um olhar mais positivo sobre a vida. Essa motivação, né? Esse olhar assim, de uma maneira não apenas vendo as coisas negativas. Então, ter esse olhar para os aspectos positivos e realmente valorizar o que o idoso pode fazer, de maneira concreta mesmo, nada de deixar no abstrato, não, concreto, objetivo a curto e médio prazo, para que realmente o idoso perceba aos poucos esses ganhos, né, que ele pode ter vindo de ter conseguido o propósito de vida. E uma coisa que eu vejo que é importante, assim, quem está nos ouvindo, que ainda não é idoso, é estar atento a envelhecer com propósitos. Envelhecer de uma maneira, buscando sempre assim, o que ele quer? Quais são os propósitos de vida? Porque se envelhecer com projetos, com metas, quando chegar na velhice, mesmo tendo essas perdas, né, as adversidades que a gente encontra na velhice, mas ele já vai ter essa cultura, ele vai ter uma vida proposital, quer dizer, a vida dele vai ter mais projetos. Então, a gente já vê que o propósito de vida, ele é um fator protetor. Protetor nesse sentido de proteger contra doenças, melhorar a cognição. Então, quem está nos ouvindo aqui, procure pensar assim, minha vida tem propósitos? Eu faço as coisas por mim, que é o que a Ieda me chamou a atenção, ou eu faço pelos outros? As coisas que eu gosto, realmente eu estou fazendo? Eu estou vivendo a minha vida?
né, como acordando, trabalhando, né, vivendo, né, o dia a dia, mas realmente não olhando o que eu desejo. E aí eu vejo que, e aí é tão importante o profissional passar por isso, porque se é um profissional que não tem propósito de vida, como ele pode incentivar isso no idoso? Então, que a gente envelheça, que a gente consiga, desde a criança até o idoso, incentivar esses propósitos de vida, começando pela gente, começando para, né, que a gente tenha os nossos propósitos aí bem firmes para, né, cada vez mais isso e ajudando e ser um exemplo para os nossos idosos. E sempre há o que fazer, eu vejo que é por aí. Cristina, fantástico, fantástico, fantástico. Você trouxe conceitos, definições e perspectivas muito importantes, não só para as pessoas idosas, mas inclusive para quem está no caminho, né? O ter propósitos de vida em todas as fases da nossa vida, mas trouxe coisas importantes para os profissionais, quem quer trabalhar com envelhecimento. Então, a gente queria te agradecer muito pela sua contribuição valorizada, valiosíssima que você nos traz. Você aí em Foz do Iguaçu, Cristina mora em Foz do Iguaçu, tá certo? Eu tenho o propósito de visitar Foz do Iguaçu. Isso! Será muito Então, bem-vindo. A Cristina nos trouxe, eu queria te agradecer muito pela contribuição que você trouxe ao canal e a todos os que nos ouvem. E queremos agradecer mais uma vez a todas as pessoas que nos seguem nesses 2 anos e pouco já que estamos aqui e que compartilhem, divulguem esse nosso canal, mandem essas mensagens e essas gravações para outras pessoas com discussões importantíssimas, fundamentais para a nossa vida, tá certo? E eu queria agradecer, deixe o sininho acionado para vocês saberem, né, que nós postamos novas publicações, e também quero agradecer o fato de vocês estarem nos seguindo. Então, muito obrigado, boa noite, bom dia e boa tarde para quem nos ouvir nessa gravação. Cristina, mais uma vez, Carlos, Ieda, Marília, nós estamos aqui empoderados, né, com as sábias palavras da nossa querida convidada, fisioterapeuta maravilhosa, Cristina Ribeiro. Muito obrigado. Muito Boa obrigada, noite. agradeço pela oportunidade. Muito obrigada e parabéns mais uma vez por 2 anos do canal. Vocês fazem um trabalho excelente. Você é um encanto, Cristina. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada a Obrigada você. mesmo. Muito obrigada.